Estamos de volta agora para a continuação dos comentários dessa prova de nutricionista, nível superior da Prefeitura de Campo Limpo Paulista. Nessa segunda parte, temos aqui o texto: Como fazer networking se você é tímido ou introvertido. Você pode ler com calma o texto, né? Vou descer aqui para a segunda parte do texto. Essa segunda parte tem questões que possuem conhecimento de gramática e também algumas de interpretação do próprio texto. Na número 5, ele pergunta: as lacunas 1, 2 e 3 do texto, considerada a gramática normativa vigente, deverão ser preenchidas conforme a alternativa. Vamos lá. Para quem é introvertido, ter a cara de pau de vender o próprio peixe em eventos, cafezinhos ou mesmo em redes sociais pode parecer um pesadelo. Para quem é introvertido, quem tem alguma coisa, tem algo. Esse verbo ter, ele é transitivo direto. Isso quer dizer que ele não pede preposição, ele não rege preposição. Esse algo que vem depois dele não está precedido de preposição. Logo, o a que eu utilizo aqui, para quem é introvertido, ter a cara de pau, esse a é apenas um artigo antecedendo o substantivo cara. Vamos pegar esse substantivo cara que está no feminino, né? A cara. Vamos colocar uma palavra no masculino. Imagina que aqui fosse rosto. Para quem é introvertido, ter o rosto, quando eu substituo o nome feminino por um masculino, esse a ele vira o. Se esse a vira o, é porque este a é artigo, já que artigo é uma classe gramatical variável. Isso quer dizer que vai para o feminino e vai para o plural. Se fosse preposição, não haveria mudança para o o. Se esse verbo ter, né, VTD, pedisse preposição, o a que iria aparecer aqui, ou ele ia ficar junto com um o artigo masculino, ou ia entrar o acento grave, ou seja, a da preposição com o a do substantivo feminino. Porém, não é isso que ocorre. O a vira o. É sinal de que este a é artigo. Então vamos lá, aqui nessa primeira lacuna, nós temos o a artigo. Vamos colocar aqui o a artigo. É um a sem acento grave. Segundo, e networking não é complexo só para os tímidos. Diga-se, há quem ache o processo chato. Este a eu consigo substituir por existe. Existe quem ache o processo chato. Quando eu tenho um a que eu consigo substituir pelo verbo existir, é sinal de que este a vem do verbo haver. É a terceira pessoa do singular. Eu, tu, ais, ele, a. Há quem ache, ou seja, existe quem ache. Logo, então o a que vai entrar aqui no número 2 é o a com h. E a terceira lacuna. Só que simplesmente não há como fugir da ideia de tecer um network. Não há, não existe, não tem como. Mesma coisa. Se eu consigo trocar este a por existir, é sinal de que este a é do verbo haver. Então, também aqui a com h, porque é do verbo haver. Existe. Não há como fugir. Não existe como fugir. Não existe a possibilidade. Então, a resposta aí vai ter que ter o primeiro a sem h, os outros dois com h. Qual a opção que isso aparece?
essa opção aqui, letra A. Continuando agora no número 6. Infere-se do texto uma relação de causa e consequência corretamente apontada em qual alternativa? Um desses itens aqui, ser extrovertido, timidez, fazer networking e ser cara de pau, um desses itens será a causa, que terá como consequência o segundo item que está aqui após a seta. Ser extrovertido é a causa de exageros comportamentais? A timidez é a causa de fracasso inequívoco? Fazer networking é a causa de progresso na carreira? E ser cara de pau é a causa de pesadelo em eventos? É isso que ele quer saber quando faz essa pergunta. Infere-se do texto uma relação. Qual dessas palavras, ou qual dessas expressões, desse conjunto de palavras, expressa essa causa-consequência trazida no texto? Bem, quando a gente lê o texto, a gente percebe que ele está falando de pessoas que são tímidas, elas têm uma dificuldade maior em fazer networking. Dizem que o mundo é feito para os extrovertidos. Talvez seja exagero. Opa, talvez seja exagero. Essa frase aqui talvez seja exagero, dizer que o mundo é feito para os extrovertidos. Lá na opção, lá na questão, ele diz que ser extrovertido é exagero, é um exagero comportamental. É isso que aparece lá no texto? Não é isso. Não diz que ser extrovertido é um exagero. Ele diz que a frase, essa frase, dizem que o mundo é feito para os extrovertidos, essa frase, essa ideia de que ele diz que talvez seja um exagero. Mas uma coisa é fato, quem passa longe da timidez sai na frente na corrida do networking, a habilidade fundamental para o progresso. Opa, corrida do networking. O que é networking? A habilidade, ele diz que é essa habilidade fundamental para o progresso de qualquer carreira. Então ele diz que networking é a causa de um progresso na carreira. Tem a ver com a opção a opção letra C. Está aqui, opção letra C. Fazer networking é a causa do progresso na carreira. Então já marcamos aí letra C. As outras duas, timidez e ser cara de pau. Vamos ver o que ele fala sobre timidez e ser cara de pau. Vamos ver o que ele fala sobre os tímidos. Para quem é introvertido, ou seja, tímido, ter a cara de pau, no bom sentido, ou seja, não ter a vergonha, de vender o próprio peixe em eventos, pode parecer um pesadelo. Ter a cara de pau, então, é um pesadelo, gera um pesadelo. Ter a cara de pau causa um pesadelo. Ué, então também tem duas respostas. A letra C, aqui, a letra D, na verdade, também está certa, já que ele diz que ser cara de pau é a causa de ter pesadelo, de ser um pesadelo. Olha aqui o final dessa expressão, pesadelo em eventos. A letra D diz que é um pesadelo em eventos. Porém, ele não traz aqui um pesadelo em eventos. Ele diz que vender o próprio peixe em eventos, cafezinhos ou mesmo em redes sociais pode parecer um pesadelo. Um pesadelo em tudo, no geral. Então, quando coloca lá ter pesadelo, pesadelo em eventos, está especificando só um local, o que não é a resposta, o que não é a ideia correta, a inferência correta. E na letra B? Na letra B fala sobre timidez. O tímido, a timidez, ela é causa de um fracasso inequívoco, ou seja, um fracasso certo de a pessoa que é tímida ela fracassar. Vamos ver o que o texto fala sobre isso. Seus poderes de observação são muito úteis
em um encontro com um grupo. Então ele diz que o tímido ele tem uma característica, tem um ponto a favor, tem uma vantagem, o poder de observação. Você já notou aquela pessoa que é sempre do contra ou que te interrompe? A pessoa do encontro após encontro, que só se deixa conhecer depois? Quem sempre tem tempo para um papo em particular entre amigos e quem não tem? O que você observa? O que você observa lhe dá um sentido extra de compreensão dos outros, e isso pode fazer com que seus contatos funcionem mais facilmente. Então, não é um fracasso inequívoco. O tímido pode tirar vantagem, né, dessa característica dele. Então, resposta, letra C. Fazer networking, e ele afirma, né, a inferência que se traz é que é a causa de um progresso na carreira. Número 7. Drena a bateria social. O autor fez uso no segmento da linguagem figurada. Tal imagem foi construída para. Bem, vamos ver o que fala sobre drena a energia social. Para quem é introvertido, ter a cara de pau de vender o próprio peixe em eventos, cafezinhos ou mesmo em redes sociais pode parecer um pesadelo, ou pelo menos uma tarefa cansativa que drena a bateria social, ou seja, que descarrega, né, as energias, suga, cansa. Então ele faz uso dessa metáfora, né, energia vital, energia física com energia da bateria. Letra A. Deixar claro que fazer networking é ainda mais desgastante para as pessoas extrovertidas. Não é isso que afirma, né? Não é essa ideia que dá para tirar, não. Na verdade, ele fala sobre as pessoas introvertidas. B. Tornar patente que a prática constante do network energiza positivamente a todos. Não é essa a ideia que traz. Ele fala que pessoas introvertidas têm um gasto de energia maior, né? Letra C. Elaborar uma crítica às pessoas que gastam tempo e energia demais em processos de networking. Não, ele não fala mal, ele não fala nada negativo sobre as pessoas que fazem networking. Ilustrar o fato de que o networking pode gerar cansaço nos introvertidos. Sim, é justamente essa a ideia daquela frase lá em cima do texto. Ou pelo menos uma tarefa cansativa que drena a bateria social de quem? Do introvertido. Próxima questão, questão número 8. De forma proposital, acrescentou-se acento gráfico em um vocábulo que, considerada a gramática normativa, não o possui. Então, no texto, tem uma palavra que não deveria ter acento e foi usada com acento. O excerto em que tal termo está presente foi reproduzido em qual alternativa? Vender o próprio peixe. Próprio está certo. Paroxítona terminada em ditongo, possui acento. Eventos, cafezinhos ou mesmo em redes sociais. A palavra que tem acento aqui é cafezinhos, porém, cafezinhos. Ele coloca acento aqui no fé, como se essa palavra fosse proparoxítona, porque toda proparoxítona tem acento. Porém, a acentuação tônica de cafezinhos é na sílaba zi, é uma paroxítona. Paroxítona terminada em O ou OS, né? ou seguido ou não de S, não recebe acento. Então, essa resposta aqui está incorreta. Como que eu sei que a palavra cafezinho ela tem a sua acentuação tônica na penúltima sílaba, no zi? Eu imagino que estou no portão de uma casa muito distante e o cafezinho ele está lá dentro, está dormindo lá dentro. E aí eu estou aqui e quero chamar ele. Como que eu vou chamar? Cafezinho. Esse zi se prolonga. A sílaba que se prolonga quando eu chamo a palavra é a sílaba tônica. E se a pessoa se chamasse
Computador. Computador. A sílaba que se prolonga é sílaba tônica, dor. E se chamasse espacial? Espacial. A sílaba ao é que se prolonga. Então, o ao é a sílaba tônica. Essa é uma técnica infalível, né? Para você identificar a sílaba tônica de uma palavra. Você chama a palavra e a sílaba que se prolongar é a sílaba tônica. Então, tá aqui. Cafezinho não tem acento no fé. Resposta letra B. Letra C. Não é complexo só para os tímidos. Tímidos. Chama a palavra tímidos. Tímidos. A antepenúltima sílaba, a sílaba ti, é a sílaba tônica. Ou seja, proparoxítona. E toda proparoxítona ela é acentuada. Então aqui o acento em tímido está certo. Proparoxítona. Só. Só é monossílaba tônica. E a regra de monossílaba tônica diz que monossílaba terminada em A, E e O, seguidas ou não de S, deve ser acentuada. Então está correta. São muito úteis. São, mesma coisa. É uma monossílaba tônica terminada em O. Então é acentuada. Úteis. Temos duas sílabas. Úteis. Chama úteis. Úteis. A sílaba que se prolonga é o U. Se é o U, então é a penúltima sílaba. Paroxítona terminada em ditongo. Úteis. Se termina em ditongo é porque entra na regra da paroxítona terminada em ditongo ter que ser acentuada. Então aqui todas elas estão corretas. São e úteis. Resposta letra B. Aqui foi acentuada, mas não deveria ter sido. Número 9. Avalie a relação atribuída a cada um dos elementos sublinhados a seguir no contexto em que estão inseridos. Relação atribuída a cada um dos elementos. Talvez seja exagero. Lá no texto, quando fala que talvez seja exagero, está falando sobre aquela ideia de dizem que o mundo é feito para os extrovertidos. Então, dizer que o mundo é feito para os extrovertidos, talvez isso seja um exagero. Esse talvez dá uma ideia de possibilidade, sim. Talvez seja um exagero. É possível que essa ideia seja um exagero. Então, essa aqui está correta. Segunda, para quem é introvertido, vamos ver lá onde está essa frase. Para quem é introvertido, está aqui. Para quem é introvertido, ter a cara de pau, esse para quem não dá ideia de finalidade. Finalidade é quando é um objetivo, como se eu estivesse dizendo, este presente é para quem é introvertido. Porém, não dá essa ideia. Ali dá uma ideia apenas de indicação. Para esse tipo de pessoa, não está dizendo que algo é para, tem a função e tem como objetivo esse tipo de pessoa. Não. Para quem é introvertido, em se tratando desse tipo de pessoa, é um assunto, não é finalidade. Então essa aqui está incorreta. Terceira, processo tedioso ou até necessariamente falso. Tedioso ou inclusive necessariamente falso. Quando eu consigo trocar o até por inclusive, é porque é a ideia de inclusão. Então, o número 3 está correto também. Número 4. Isso pode fazer com que seus contatos funcionem mais facilmente. Possibilidade. É possível fazer com que seus contatos funcionem mais facilmente. Aqui traz uma ideia de permissão. Não, não é permissão. Ele não está dizendo que algo é permitido acontecer. Isso é permitido fazer com que seus contatos funcionem. Não, não é ideia de permissão. É ideia de possibilidade. Isso pode fazer, pode ser que isso faça. Então, aqui está incorreto, não é permissão. Resposta número 1 e número 3.
número 1. Então, 1 e 3 está aqui. Letra B. Resposta letra B. 1 e 3 apenas estão corretas. Número 10. O que você observa lhe dar um sentido extra. O pronome oblíquo presente no excerto relaciona-se diretamente com qual termo do período acima. Pronome oblíquo aqui é uma questão que você tem que saber o que é pronome e, inclusive, saber o que é um pronome pessoal oblíquo. Existem vários tipos de pronomes. Tem um que é o pronome pessoal. O pronome pessoal ele é dividido em pessoal do caso reto e pessoal oblíquo. Pessoal do caso reto são aqueles eu, tu, ele, nós, vós, eles. O oblíquo se divide em átono e tônico. Os átonos são me, primeira pessoa, te, segunda, se, o, a, lhe, terceira do singular, nos, vos, primeira do plural, segunda do plural, e essa aqui no plural, se, os, as e leis no plural. Vou botar aqui seguido de S. Então, isso é pronome oblíquo. Logo, quando eu olho para o lhe, eu sei que lhe é um pronome oblíquo. Essa é a importância de memorizar os pronomes pessoais. O lhe, o pronome oblíquo, né, ele faz a função de anáfora ou catáfora, ou seja, de elemento referenciador. Ele se refere a algo que veio antes dele, é uma palavra que veio antes, ou uma palavra que virá depois. Ele pergunta: o pronome oblíquo, no caso lhe, presente no excerto, relaciona-se, ou seja, se refere, substitui, faz referência diretamente com qual termo do período. É só eu olhar na frase e perguntar qual palavra que eu poderia substituir aqui pelo lhe. Qual palavra que eu poderia colocar no lugar do lhe. O que você observa lhe dá, lhe dá um sentido extra. Quem dá alguma coisa a alguém. Dá um sentido extra a quem? A lhe. No caso, lhe, né? Só o que você observa dá um sentido lhe. Lhe dá um sentido. Dá um sentido a quem? A com quem ele está falando, você. O que você observa dá a você, lhe, um sentido. Então, esse lhe está fazendo um papel anafórico, ou seja, retomando a uma palavra que veio antes dele. Resposta, letra C. Partindo para número 11 agora. Número 11 diz assim, pergunta assim: da leitura integral do texto, não é possível inferir que... Então, temos três opções que trazem afirmações que a gente pode inferir, que a gente pode entender, pode deduzir do texto, porém tem uma dessas quatro, que traz uma afirmação que não é verdadeira no que se refere a um entendimento do texto. Letra A. O autor considera que ser extrovertido é invariavelmente um exagero? Não, e não é isso que afirma. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que quando ele fala de exagero, ele fala novamente daqui, ó. Ele fala justamente do dizer que o mundo é feito para os extrovertidos, essa ideia, e não o ser extrovertido. Isso seria um exagero. Então, A está incorreta. Já pode marcar então, né? É o que ele não quer inferir, não pode inferir. 11, letra A. Não se pode inferir isso mesmo. Letra B. Manter uma rede de contatos sólida e adquirir novos conhecimentos, segundo o texto, são atividades que se equivalem em importância. Sim, temos essa ideia aqui no texto. Está bem aqui no final. Manter uma rede
de contatos sólida é tão importante quanto. Tão quanto é uma locução conjuntiva de comparação. Tão importante quanto adquirir novos conhecimentos. Então, sim, a letra B está correta. Ele coloca aí, né, no mesmo nível de importância, equivalência de importância. Letra C. Na corrida no networking levam vantagem os que não padecem de timidez. Sim, realmente, o texto traz isso, que as pessoas extrovertidas têm mais facilidade, né, de vender o seu peixe. E o introvertido, né, como tem aquela frase lá em cima, o introvertido ele tem um desgaste grande, tem um desgaste maior. Tá aqui, ó. O introvertido tem a bateria social drenada, gasta mais energia. D. A capacidade de observação do outro acrescenta um sentido extra de compreensão que pode fazer com que seus contatos funcionem de forma mais fácil. Sim, essa afirmação é aquela que aparece lá no final do texto. Seus poderes de observação são muito úteis em um encontro com um grupo. Então, está correta a letra D. Então, a opção que a gente marca é a opção letra A porque é incorreta. Ele quer que realmente a afirmação que não se pode deduzir e inferir do texto. Essa foi então a segunda parte dessa prova. Agora temos o terceiro texto que será utilizado, né, para resolver as questões de 12, 13, 14 e 15.